Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Pra quem é novo por aqui, eu sou a Stephanie, eu sou astrônoma, eu tô fazendo meu doutorado aqui na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. E há 3 semanas atrás a gente bateu 10 mil inscritos aqui no canal e mais de 100 mil visualizações. E isso tudo graças a vocês. Eu queria agradecer muito a quem tá sempre curtindo os vídeos, comentando, compartilhando, aos membros do canal. Então, muito obrigada, gente. E esse vídeo vai ser um pouco diferente dos vídeos que eu faço aqui pro canal. Eu vou responder perguntas de vocês. Há 3 semanas atrás eu abri uma caixinha lá no Stories do Instagram e eu também fiz uma postagem aqui na comunidade do canal perguntando pra vocês se vocês têm alguma pergunta que querem que eu responda aqui no vídeo. Então, basicamente, esse vídeo vai ser respondendo vocês. E, gente, é muito importante pro canal crescer que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem, que vocês comentem aqui nos vídeos pra gerar engajamento, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Gente, eu também tenho um canal no Discord que a galera conversa sobre astronomia, sobre coisas diversas, o pessoal joga lá. Então, se vocês tiverem algum interesse, eu vou deixar o link nos comentários. Então, gente, tiveram perguntas que tem mais a ver com astronomia e tiveram perguntas que tem mais a ver com a minha vida pessoal. Algumas perguntas é um mix disso, mas enfim, eu separei. Então agora eu vou responder perguntas que tenham a ver mais com astronomia e na segunda parte do vídeo, pro final, eu vou responder coisas da vida pessoal. E muitas dessas coisas que têm a ver com astronomia também são opiniões, sabe? Então, só pra deixar claro aqui que vão ter várias coisas que são a minha opinião. Qual a matéria mais difícil da faculdade de astronomia? Essa aqui, na verdade, tiveram várias perguntas parecidas, que foram: qual a matéria mais difícil da faculdade de astronomia? Teve alguma parte difícil da faculdade de astronomia? E quais foram as maiores dificuldades na sua vida acadêmica? Teve alguma parte difícil da facul? A matéria que foi mais difícil pra mim, isso é uma coisa muito pessoal, tá? Eu acho que diferentes pessoas vão ter diferentes respostas, mas eu tive muita dificuldade em Física 3 e Cálculo 3. Física 3 era, na época, uma introdução ao eletromagnetismo. E Cálculo 3 era Stokes, Gauss e todos esses rolês que a gente usava para Física 3. Então, no fim, quando eu fazia Física 3, eu precisava do conhecimento de Cálculo 3. E como eu tive dificuldade em Cálculo 3, essas 2 matérias foi bem complicado para mim. Então, o terceiro período da faculdade eu acho que foi, para mim, bem complexo. Então, se teve alguma parte difícil... Olha, eu acho que a parte mais difícil pra mim foi minha iniciação científica. Durante a faculdade eu fiz várias iniciações científicas, mas a última, que era sobre aglomerados de galáxias, que é justamente a área que eu tô hoje, eu tive bastante dificuldade. Na verdade, tem vários detalhes de pesquisa que até hoje pra mim é bem complexo. E sobre maiores dificuldades da vida acadêmica, eu acho que são várias coisas. Por exemplo, da vida acadêmica em si, eu acho que a pesquisa em si é uma parada que é muito difícil. E você começar a criar uma independência, pra mim, tá sendo bem difícil. Então, essa questão da independência na pesquisa é uma parada que pra mim é difícil. Mas também tem a questão das bolsas, né? E da instabilidade da carreira. Então, por exemplo, eu vou terminar o doutorado. Eu não sei se eu vou conseguir um pós-doc em algum lugar. Então, você fica sempre nessa que você não sabe se você vai conseguir dar um passo além, sabe? Porque a carreira é muito instável. Por exemplo, eu terminei um mestrado. Eu não sabia se eu ia conseguir uma bolsa de doutorado. Então, eu acho que essa instabilidade da carreira é uma parada bem complexa também. Qual a diferença entre astrofísica, astronomia e cosmologia? E como isso influencia na escolha do curso? Existe graduação em cosmologia? Sobre a diferença, a astronomia é basicamente o estudo dos astros. É o estudo do que está fora da Terra. A astrofísica você estuda os astros, só que levando em conta a física. Na verdade, a astronomia e a astrofísica estão muito ligadas. E geralmente as pessoas usam como sinônimos. E a cosmologia é o estudo do universo em larga escala. Então, por exemplo, a astrofísica é um ramo da física e também um ramo da astronomia. Cosmologia também é um ramo da astronomia, e a cosmologia estuda o universo em larga escala. Como, por exemplo, o início do universo e como o universo vai terminar. E não existe faculdade de cosmologia. Se você quer seguir a área de cosmologia, você tem que fazer ou uma graduação em física ou uma graduação em astronomia. As perguntas agora estão começando a ficar complexas, gente. Qual o primeiro conhecimento que explodiu a sua mente? Que te fez pensar, meu Deus, que da hora, como assim? Cara, eu acho que isso é muito difícil.
Eu acho que tiveram várias coisas que me deixaram muito animadas, assim, em astronomia. Como quando eu tava na graduação e eu entendi, por exemplo, da onde veio a ideia de energia e matéria escura, por exemplo. Ou então quando eu tava fazendo eletromagnetismo e que apareceu o termo lá do que haja a luz das equações de Maxwell. Eu acho isso muito incrível. Eu acho que tiveram várias coisas que me deram essa sensação quando envolve astronomia. Quantos anos são na faculdade de astronomia e o que estuda? Gente, eu tenho milhões de vídeos aqui sobre a faculdade de astronomia aqui no canal, então eu vou deixar o link na descrição. Eu tenho vários vídeos em que eu falo sobre isso, então eu vou deixar todos eles aqui na descrição do vídeo. Quais disciplinas da graduação são essenciais para fazer um mestrado em astronomia? Eu acho que isso vai depender muito da área da astronomia que você vai no mestrado. E é muito difícil falar assim, porque vai depender muito da área de pesquisa que você quer ir, entende? E assim, na faculdade de astronomia, todas aquelas matérias estão ali porque de alguma forma elas poderiam ser essenciais para você ter todo o conjunto. Mas por outro lado, muita gente faz uma faculdade de física sem ter muito contato com a astronomia e no mestrado começa a estudar astronomia com um background da física. Então eu acho que depende muito. O que existia antes do Big Bang? Gente, vocês estão de sacanagem, né? Não é possível. Ninguém sabe, se alguém souber, possivelmente ganharia. Alguém souber e tiver algum tipo de evidência para sustentar o que tá falando, possivelmente ganharia aí um Nobel. Astrônomos trabalham sozinhos? Quase nunca. Em geral, as pessoas trabalham em colaborações, podem ser grandes colaborações que têm a ver com grandes levantamentos de dados. E eu acho que a maior parte dos astrônomos tem alguma ligação com algum desses grandes levantamentos de dados. Você também pode ir para uma área em que você trabalha mais sozinho, mas a tendência hoje é as pessoas trabalharem em grandes colaborações. Qual seria o sentido dessa imensidão toda do universo? Olha, sentido objetivo, aparentemente não tem nenhum, mas eu acho que o sentido das coisas pode ser subjetivo e cada um ter o seu, sabe? É tipo aquela grande questão, qual o sentido da vida? Aparentemente, objetivamente, não existe nenhuma resposta final para isso, mas cada pessoa pode ter uma resposta própria, subjetiva. Então eu acho que cada um pode ter a sua resposta para isso. Quais as maiores dificuldades da profissão de um astrônomo cientista? Todas essas perguntas vão variar de pessoa para pessoa, mas eu acho que atualmente uma coisa que toda a astronomia mundial está sofrendo é com falta de investimento em ciência. Então, se você não tem dinheiro para financiar a sua pesquisa, para observar em grandes telescópios, se você não tem dinheiro ali investido, para pagar a bolsa dos alunos, fica muito difícil desenvolver ciência de qualidade, Então, eu acho que hoje, em geral, uma coisa que astrônomos sofrem muito é com falta de investimento. É claro que tem alguns lugares em que se investe fortemente em ciência, mas aqui eu tô falando principalmente da situação atual do Brasil. Qual seria uma descoberta na ciência que mudaria toda a nossa visão de mundo? Olha, eu acho que hoje em astrofísica, se alguém descobrisse o que é de fato a matéria escura, seria uma grande, revolução. Possivelmente essa pessoa ganharia um Nobel. E uma outra que tá bem mais além ali é a energia escura, que a gente não tem muita ideia do que seja. Então eu acho que se descobrissem o que é matéria escura, seria aí já um grande passo. E energia escura seria um passo, surreal. Dicas para quem está na graduação e pensa em fazer doutorado fora. Olha, eu acho que uma dica é estude inglês. Porque você vai ter que fazer uma prova de inglês e a prova, pra mim não foi fácil. Então, estudem inglês. Uma outra coisa também é se dediquem para as matérias. Eu sei que isso pode parecer meio óbvio, mas isso é importante, porque na hora de você aplicar para um doutorado fora, você vai ter que colocar lá a sua nota média na faculdade. E se essa nota for menor do que o limite que eles exigem, você simplesmente não vai poder aplicar. Então, por exemplo, na universidade que eu tô fazendo doutorado hoje, você tinha que ter no mínimo o CR, que seria o coeficiente de todas as suas matérias juntas da graduação. O mínimo teria que ser 7. Para algumas outras universidades aqui no Reino Unido, isso pode ser 6 e algumas outras isso pode ser 8.
Então vai depender muito de para onde você vai aplicar. Então no fim, para você fazer um doutorado fora, suas notas na graduação vão importar. A idade influencia na carreira? Olha, tecnicamente não. Eu conheço várias pessoas que são bem mais velhas do que eu e conseguiram fazer doutorado e são ótimos, então isso não tem muito a ver não. Eu recebo muita mensagem de gente falando, eu acho que tá muito tarde pra mim. Eu acho que cada um tem o seu tempo, então não tem problema se você decidiu que quer fazer astronomia muito depois do que algumas pessoas. Isso é normal e tudo bem. Tem vaga pra todo mundo na pós? Então, atualmente tiveram vários cortes em ciência e educação no Brasil. Então, isso afetou o número de bolsas. O que é a bolsa? O que a galera chama de bolsa, na verdade, é o salário do cientista no Brasil. Quando você aplica para um mestrado, você pode passar. E vamos supor, passaram 15 pessoas no processo seletivo. Só que um instituto só tem, vamos supor, 5 bolsas. Então, os 5 primeiros colocados vão ser pagos para fazer o mestrado. Então, em geral, nem todo mundo que passa consegue a bolsa, ou seja, consegue dinheiro para fazer aquele mestrado, que é uma coisa, assim, muito injusta, né? Porque o mestrado é um trabalho, você tá, trabalhando. É um absurdo você ter que trabalhar de graça. Então, uma coisa é você passar, mas outra coisa é você conseguir esse salário. A bolsa, basicamente, é o salário do cientista, né? Então, atualmente, em vários locais, você pode até passar no processo, mas não necessariamente você vai ter bolsa. Tá, agora a gente vai para perguntas que tem um cunho mais aí pessoal. Se você pudesse fazer uma entrevista em seu canal com uma personalidade de toda a história da humanidade, qual seria? Olha, essa é uma pergunta bem difícil. Eu acho que eu convidaria o Carl Sagan, porque ele foi um cientista foda e ele também foi um divulgador científico foda. E eu acho que eu queria muito a opinião dele sobre alguns assuntos hoje, por exemplo, a divulgação científica no contexto da internet, né? Porque desde a época que ele fez Cosmos, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Então seria muito da hora bater um papo com o Carl Sagan sobre esse contexto da divulgação científica nos tempos atuais. Seria muito foda. Quais são seus planos para depois do doutorado? Olha, eu vou tentar aplicar para um pós-doc em algum lugar, né? Eu vou aplicar para vários lugares e ver para onde eu passo e ver o que acontece. Mas o plano é fazer um pós-doc. Quais são as suas bandas preferidas? Olha, eu nunca fui super fã de nada. Eu escuto muitas coisas, muitas coisas mesmo. Desde, sei lá, Iron Maiden até eu essa semana ouvindo a música da Anitta nova várias vezes. Então, assim, eu não tem nada que eu seja viciada ou super fã, entende? Nesse quesito de música. Mas eu escuto muitas coisas e eu admiro o trabalho de muita gente. Eu acho que hoje eu não tenho uma banda preferida. Você faria uma viagem interplanetária de colonização de Marte? Gente, nem fudendo. A ideia de ir para outro planeta é uma parada muito legal. Eu acho que seria muito incrível ir para algum outro planeta. Mas de colonizar, de ficar lá mó tempão, ou sei lá, uma viagem de ida sem volta, hoje não. Hoje eu simplesmente não vou. Assim, seria muito legal, por exemplo, ir na ISS e ver a Terra de longe. Acho que seria uma experiência muito incrível. Mas, sei lá, eu acho que eu prefiro estudar os astros aqui na Terra mesmo. Pensa em trazer participações nos seus vídeos com conteúdo interdisciplinar na astronomia? Cara, com certeza. Na verdade, eu tenho uma playlist aqui no canal que são as Astrolives. E eu penso muito em trazer outras pessoas de outras áreas para falar um pouco, galera, sei lá, alguém de filosofia, o pessoal da biologia, para conversar sobre astrobiologia, o pessoal da química. Eu penso muito em fazer algo nesse sentido. Só que atualmente, gente, eu tô muito enrolada com as coisas do doutorado, eu tô enrolada com a pesquisa, então eu não tô tendo tanto tempo pra ficar fazendo live, essas coisas, mas eu total penso em fazer algo nesse sentido. Você estudava para Olimpíadas e Itaime no ensino médio? Então, eu nunca estudei para Olimpíadas, eu realmente não tive muito contato com essa experiência de Olimpíada. Eu lembro que quando eu era bem nova, eu cheguei a participar, eu nem lembro de que era, mas eu
não tinha noção da importância e eu também não fui muito a fundo. Então eu nunca estudei muito pra Olimpíada e também nunca participei muito. Sobre o Itaime, sim, no meu ensino médio eu participei de turmas em ITA que tinham bastante foco em física e matemática, mas no fim das contas eu pensei em fazer engenharia aeroespacial, mas só que aí no fim eu decidi fazer astronomia. Fiz o Enem mesmo e nem acabei fazendo as provas do IME nem do ITA. Você acredita que o universo tenha sido planejado? Planejado? Assim, porque quando você pensa em universo planejado, a gente correlaciona alguma força maior, alguma coisa que pensou em criar tudo, né? E isso remete muito à ideia de Deus, ou algo nesse sentido. Eu não acho que tenha sido plano de alguém o universo. Eu acho que existem as leis físicas e existiram vários fatores ali que fizeram com que as coisas sejam do jeito que elas são. Isso aqui é uma opinião minha, eu acho que se você perguntar isso pra alguma outra pessoa, algum outro astrônomo, sei lá, alguma outra... Enfim, a pessoa vai ter uma resposta diferente. Eu, Stephanie, acho que não foi planejado nesse sentido de criação por algum outro ser, sei lá. Você pensa em fazer outra faculdade futuramente? Olha, sinceramente, não. Eu acho que isso não tá nos meus planos, fazer alguma outra faculdade. Assim, não que eu não tenha interesse em outras coisas, eu tenho muito interesse em filosofia, em várias outras áreas, mas eu acho que fazer uma outra faculdade não é algo que hoje esteja nos meus planos. Como eram suas notas no ensino médio? Cara, eu era meio nerd, assim, sabe? Eu estudava bastante, então minhas notas nunca foram ruins, assim. Na escola eu nunca reprovei nada e, em geral, eu ia bem, assim, na escola. Naruto ou Death Note? Cara, eu gosto de ambos, mas eu acho que atualmente eu iria de Naruto. Por que você quis fazer astronomia? De onde veio a vontade de ser astrônoma? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu tinha curiosidade sobre as coisas, eu queria saber como a natureza funcionava, então eu acho que veio disso, dessa curiosidade. E eu acho que também eu tive bons professores que me influenciaram a querer saber mais. Meus pais indiretamente também me influenciaram. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo detalhadamente sobre por que eu decidi fazer a faculdade de astronomia. Então, se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. O seu estudo em astronomia foi o que fez você deixar de acreditar em um ser ou entidade criadora do universo? Olha, eu acho que isso não tem muito a ver porque eu me tornei ateia antes de eu começar a estudar astronomia. E tem várias pessoas que estudam astronomia e que têm diferentes religiões e que são cientistas excelentes. Então não é porque você é cientista que você tem que ser ateia, ateu, etc. Então eu acho que isso não necessariamente tem a ver, tá? Você acredita em vida intelectualmente desenvolvida fora da Terra? Já dizia o Carl Sagan, se não existe vida fora da Terra, o universo é um grande desperdício de espaço. O universo é muito grande e eu acho que é sim possível que exista vida inteligente fora da Terra. Mas lembrando que nós não temos nenhuma evidência de vida fora da Terra, tá, gente? Como foi sua adaptação aí na Inglaterra? O que te faz sentir mais falta do Brasil? Eu acho que eu me adaptei rápido, assim. Eu achei que eu fosse sofrer mais com o frio do que eu realmente sofro. Mas eu acho que o que me faz mais falta é porque, assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? De Niterói. E, assim, em geral é sempre bem quente. E aqui é muito raro ter um dia de sol, sabe? Geralmente é tudo muito nublado. Então eu sinto muita falta de sair na rua e sentir o sol, sabe? Eu sei que isso pode parecer bobeira, cara, mas quando você passa muito tempo só dia nublado, dia nublado, dia nublado, você realmente sente falta. Inclusive, tem muita gente aqui que tem problema de vitamina D. Então eu sinto falta de dias ensolarados. Top 3 músicas tristes. Caraca, top 3... Ó, tem a música triste do Naruto. Ela virou tão meme, que eu acho que ela até nem é tão mais triste como deveria ser. Mas uma música que, assim, é só eu escutar e que eu fico muito triste é a música tema de Naruto do Sasori. Porque essa música foi a música em que... Agora eu vou dar um spoiler aqui, então se você não viu Naruto, passa essa parte aqui. Mas em que a vovó Chijo morre.
E aí toca essa música, e toda vez que eu escuto essa música eu lembro dessa cena, e assim, eu me sinto muito mal. Outra música, assim, eu acho que todas as músicas da Lana Del Rey, assim, me deixam na bad. Eu amo a Lana Del Rey, mas ela, assim, ela é muito bad. Outra música triste? Eu nem conheço muito o trabalho da Selena Gomez, mas tem uma música que chama Wolves, da Selena Gomez, que eu tava escutando ela uma vez que eu me despedi do meu namorado. E eu fiquei... E assim, eu lembro que a gente se despediu, eu tava com essa música no fone, e isso me remete a coisas muito tristes. Então, eu acho que essa música me deixa na bad também. Como você mantém esse cabelo? Então, gente, eu faço hidratação toda vez que eu faço hidratação toda vez que eu lavo esse cabelo. Ainda mais porque ele é meio descolorido, né? Então, enfim, só muita hidratação pra salvar esse cabelo. Qual o seu maior objetivo como astrofísica? Cara, meu maior objetivo, eu acho que é fazer alguma coisa que seja relevante, sabe? Em astrofísica. E um outro objetivo meu é democratizar o conhecimento, né? Tipo, eu faço esses vídeos aqui no YouTube, não só porque eu me sinto bem falando de astronomia, mas porque eu acho realmente importante. Eu acho que realmente é importante a gente falar sobre as nossas experiências, porque isso pode ajudar outras pessoas. Eu tenho certeza que esses vídeos que eu faço ajudariam a Stephanie do passado, principalmente os vídeos sobre a faculdade, sobre a carreira e tal, porque às vezes é muito difícil achar essas informações na internet. E também sobre ciência em si, muitas pessoas querem saber mais sobre astronomia e principalmente a questão do pensamento crítico, né? Porque eu acho que quando você faz divulgação científica, você também está desenvolvendo o pensamento crítico de quem tá te escutando e você acaba também aprendendo no processo. Então eu acho que é uma mistura de tudo isso. Outros animes que você gosta além de Naruto? Bem, já falaram aqui, eu curto Death Note. Black Lagoon é muito legal. Quais foram os outros animes que a gente viu recentemente, mozão? Hellsing é muito bom, gente. Hellsing também realmente é bom. Eu gosto de Sakura Card Captors, não porque o anime é super bom, mas porque eu vi ele quando eu era criança e aquilo fez parte, assim, da minha infância. Uma coisa sobre mim é que eu tenho a memória, assim, ofensivamente ruim. Então, provavelmente tem vários aqui que eu tô esquecendo e depois eu vou ver esse vídeo e falar, caraca, por que eu não falei esse anime? Mas enfim. O que você acha sobre a área acadêmica no Brasil? Eu já falei um pouco sobre isso e eu acho que falta muito investimento em ciência e educação no Brasil. E eu acho que esse é o principal problema da carreira no Brasil. Falta de investimento. Tente definir em 3 palavras sua vida como astrônoma e por quê. Vocês fazem umas perguntas muito difíceis. Eu acho que curiosidade, porque eu acho que você precisa de curiosidade para seguir, né? Tipo, para você seguir em frente e pensar, o que isso aqui vai dar, né? Então eu acho que curiosidade. Acho que resiliência, né? Porque eu acho que o grande ponto, não tem ninguém que não tenha passado por dificuldade na carreira, eu acho. Então eu acho que o principal é você passar por uma situação difícil, mas você conseguir dar a volta por cima. Então eu acho que resiliência cabe aqui. Curiosidade, resiliência e... Eu vou ser meio brega aqui, mas eu acho que amor, assim. Eu realmente tenho amor por astronomia. Não só astronomia, mas eu acho por ciência em geral, sabe? Eu acho que é uma parada que me cativa desde que eu lembro. Então é uma coisa que sei lá, que realmente mexe comigo, sabe? Se você pudesse mudar uma coisa desde o começo do canal, o que seria? Olha, uma coisa desde o começo do canal, eu acho que possivelmente a edição. Porque conforme eu tô evoluindo aqui no YouTube, eu tô aprendendo várias outras coisas sobre editar. Assim, eu não sou muito boa ainda, mas eu tô fazendo o que eu posso. E eu sinto que os meus primeiros vídeos eu tive problema principalmente com isso. E também com a fala, sabe? Porque agora eu faço os vídeos assim de forma mais natural. Mas antes eu fazia uns roteiros em que eu lia cada parte, cada frase, depois editava tudo. Então eu acho que principalmente essa parte da fala e também a parte da edição. E eu acho que muito provavelmente daqui a, sei lá, 1 ano eu vou olhar pra esse vídeo de hoje e que eu vou ver que eu precisava mudar. Então eu acho que essa é uma parada muito legal aqui do YouTube, porque a gente vai aprendendo aos pouquinhos.
Você considera mestrado e doutorado como trabalho ou estudo? Eu meio que já respondi isso aqui numa pergunta anterior, mas é um trabalho, né? Você está desenvolvendo pesquisa. Você também estuda, né? Porque você faz as matérias, você acaba aprendendo, mas o seu trabalho de pesquisa é um trabalho, porque você está desenvolvendo ciência nova. Então, definitivamente é um trabalho. Você namora à distância? Sim, eu namoro e à distância. Nesse começo de ano, meu namorado veio pra Inglaterra, então ele tá aqui comigo, mas depois ele vai embora e aí a gente vai voltar a namorar à distância. E aí, em algum momento, eu vou ficar um tempo no Brasil e a gente vai meio que fazendo assim. Foi difícil conseguir mestrado e doutorado com bolsa? Então, assim, eu não sei te responder essa pergunta porque eu não tenho nenhuma estatística de quantas pessoas aplicam e quantas pessoas conseguem. Mas aqui no Reino Unido é meio difícil conseguir bolsa. Por quê? Porque eles têm muitas oportunidades para europeus, mas eles têm poucas oportunidades para quem é de fora da Europa. O que torna essas bolsas internacionais muito competitivas. Em outros locais da Europa tem mais oportunidades de bolsa. Então é difícil dizer, sabe? Porque primeiro eu não tenho nenhuma estatística para responder isso. Mas aqui no Reino Unido é realmente bem difícil ter oportunidade para alunos internacionais de fora da Europa. Esse, na verdade, foi um tópico até que o representante lá da universidade, do departamento, levou para conversar numa reunião recentemente com os superiores lá da universidade, que é muito difícil para alunos internacionais arrumarem oportunidades aqui no Reino Unido. Então isso é uma coisa que, por exemplo, a universidade que eu tô tá até repensando em como mudar esse tipo de situação. Como está sendo morar na Inglaterra? É bom? Eu acho muito legal, eu tô achando bem legal, assim. O problema é que tá na pandemia, né? Então eu fiquei muitos meses de lockdown. Então, o problema mesmo é a questão da pandemia, mas eu tô adorando estar aqui, sabe? Tá sendo uma experiência bem da hora. Como é a experiência de trabalhar fora do país de origem? Olha, o trabalho em si não é muito diferente, assim, pra falar a verdade, sabe? Eu desenvolvo pesquisa, uma vez por semana eu falo com minha orientadora, aí eu tenho que assistir seminários, tem o Journal Club, que a gente discute um paper toda semana. Então, assim, a esquemática da coisa é muito parecido como foi meu mestrado. Então, não é tão diferente assim. Assim, tem alguns detalhes que são diferentes. Eu também tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre diferenças do Brasil e da Inglaterra. Então, eu vou deixar aqui na descrição também, se alguém quiser saber mais sobre isso. Você já se sentiu desanimada com relação aos estudos? Tem uma outra pergunta que mandaram hoje no YouTube que tem a ver com isso aqui. Você já pensou em desistir? Às vezes as coisas ficaram muito difíceis e eu realmente pensei se a astronomia era pra mim, sabe? Principalmente nesse terceiro período da graduação, em que eu tive muita dificuldade nas matérias. E assim, pelo que eu vejo, muitas pessoas já pensaram em desistir por causa da falta de oportunidade, por causa da falta de reconhecimento do cientista, sabe? No sentido de dar um salário que seja justo para um pesquisador, para um trabalhador que é extremamente especializado e que estudou anos e anos aquilo. Então eu acho que é normal ter dificuldade ao longo e pensar em desistir e ter essas dificuldades, sabe? Mas é aquilo que eu falei, eu acho que tem que ter essa questão da resiliência, sabe? Tentar dar a volta por cima. Se você pudesse se definir em uma só palavra, qual seria? Cara, eu não sei. Gente, eu não sei responder essa pergunta. Mas eu acho que seria resiliência, porque apesar de eu ter várias dificuldades com várias coisas, eu não deixo isso tomar conta de mim por muito tempo. Assim, eu tive vários problemas e várias questões, mas eu meio que não deixei isso tomar conta de mim, sabe? Então eu acho que eu sou uma pessoa resiliente. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Só fica cada vez mais difícil isso aqui, né? Como eu falei, a minha memória é muito ruim, então eu não sei qual foi o dia mais feliz da minha vida. Eu tive muitos dias felizes na minha época de UFRJ, eu tive muitos dias felizes na minha época de USP, eu tive muitos dias felizes na minha adolescência, com os meus vizinhos, me vem várias coisas, sabe? Então eu acho que eu não tenho um dia mais feliz da minha vida, sabe? Mas
me vem várias memórias muito boas que envolvem também minhas primas, minha família. Então, essa pergunta aí eu vou deixar em aberto porque eu simplesmente não sei responder. A ciência é um caminho muito difícil. O que te incentivou a continuar, apesar de tudo? Olha, eu acho que simplesmente pelo fato de que eu não me vejo fazendo outra coisa. A gente tem que trabalhar na vida e eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer nessa questão tem a ver com ciência, com pesquisa, então eu acho que simplesmente pelo fato de necessidade e porque é o que eu me vejo fazendo, sabe? Qual o caminho para que a ciência seja devidamente valorizada no Brasil? Olha, o caminho é começar a investir massivamente em educação básica e em ciência. Então tem que investir em educação básica, principalmente. E isso é um trabalho de formiguinha, porque se você começa hoje, os frutos vão vir daqui a bastante tempo. Quer dizer, vão ter frutos a curto prazo, mas os maiores frutos, acredito eu, que sejam a longo prazo. Então eu acho que tem que investir massivamente em educação básica, educação em geral e também em ciência. Em ciência e tecnologia. Viajar para o passado e conhecer grandes nomes ou viajar para o futuro e descobrir coisas novas? Cara, com certeza para o futuro. Eu não sei, eu acho o futuro mais interessante, então eu acho que eu iria para o futuro. Você mudou o jeito de olhar o mundo depois do bacharelado? Cara, com certeza. Assim, com certeza. Não só por causa das matérias, mas principalmente as pessoas que eu tive contato. Eu conheci muitas pessoas que eram muito diferentes de mim. Então, eu entrei na graduação de astronomia sendo uma pessoa e eu saí uma pessoa completamente diferente. Então, eu acho que também o ambiente universitário e tudo que envolvia me fez crescer muito como pessoa. Então, definitivamente, eu mudei minha visão de mundo depois da UFRJ. Como você concilia o doutorado com a divulgação científica? Não concilio, gente. É muito difícil, porque canal no YouTube dá muito trabalho. Desde 2017 que eu faço divulgação científica pela internet, mas desde que eu criei o meu canal alguns meses atrás, eu tô tentando postar toda semana, a coisa ficou muito mais pesada, porque eu tenho que gravar, eu tenho que fazer roteiro, eu tenho que editar e fazer thumbnail, e tudo isso custa muito tempo. Então é realmente difícil. E a pesquisa, obviamente, é o meu trabalho, então eu tenho que me dedicar a ela. Então, assim, tá muito complicado, mas a gente vai levando. Como é seu dia a dia como doutoranda em outro país? Olha, o meu dia a dia é muito parecido com o meu dia a dia no mestrado. Atualmente, não tão parecido por causa da questão da pandemia, então eu tô trabalhando em casa. Mas assim, eu faço pesquisa, aí eu vou no seminário uma vez por semana, aí tem o Lunch Talk, que é um seminário que os alunos dão. Tem o Journal Club, que inclusive eu tô organizando aí nesse ano, que basicamente a gente se reúne pra discutir um artigo científico. E é isso, e eu acho que assim, em qualquer lugar do mundo não foge muito disso, sabe? Tem alguma outra área que gostaria de pesquisar? Olha, eu sempre tive muita curiosidade em neurociência. Eu sei que não tem nada a ver com astronomia, mas neurociência é uma parada que sempre me chamou muita atenção, tipo o cérebro humano, sabe? Tem outras áreas da astronomia também que me interessam muito, tanto da área de cosmologia, como astrofísica de estrelas, mas assim, cara, eu tenho curiosidade em muitas coisas, então eu sou uma pessoa muito curiosa e eu tenho interesse em muitas coisas. Qual a sua religião? Eu não tenho uma religião atualmente. Eu venho de uma família que é católica, então eu meio que cresci nesse meio do catolicismo. Mas com uns 14 anos eu acabei me tornando agnóstica. E com uns 18 eu acabei virando ateia. Então hoje eu sou ateia, eu não acredito em Deus. Mas eu gostaria de deixar muito claro aqui que isso não tem nada a ver com... Mas isso não tem nada a ver com a profissão de cientista. Tiveram cientistas muito fodas das mais diversas religiões. Então não é porque você é um cientista que você tem que ser ateu, tá? E eu acho que as pessoas confundem muito isso. Atualmente eu não tenho religião e eu sou ateia. Mas isso nada tem a ver com a profissão de cientista, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal.
Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E é isso, é nóis!